Foi publicado o edital para o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás, é o Cefaz Goiás 2025. O edital está quentinho, acabou de sair do forno, foi publicado agora no dia 12 de maio de 2025. São 200 vagas imediatas, mais 100 vagas no cadastro reserva. Remuneração inicial estimada ali em torno de R$ 32.000. Uma excelente oportunidade, um baita concurso para você que está estudando para a área fiscal. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui, claro, as principais informações, né, que foram divulgadas no edital, mas tentar trazer também um panorama do último concurso e da situação atual aqui do quadro de auditores fiscais do Estado, né, para a gente tentar tirar aqui algumas ideias, tentar analisar como é que está a situação do órgão. E também eu vou trazer os insights, assim, as principais informações que eu consegui extrair a partir do conteúdo programático, das disciplinas, da estrutura, né, da prova, de como é que ela vai ser. Vou trazer aqui para vocês a minha visão um pouco mais experiente, né, de um ex-concurseiro, de alguém que já atravessou essa jornada, que já sabe, já esteve aí do outro lado, né, e que agora está aqui tentando trazer informações um pouco mais claras e mais precisas para te ajudar na sua preparação. Então fique comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma forma e vou trazer informação valiosa para te ajudar na sua preparação. Olá, concurseiros e concurseiras, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Bittencourt, sou auditor fiscal da Receita Municipal em Niterói, já fiz mais de 15 concursos com algumas aprovações para a área fiscal e tenho como missão aqui no canal te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. Bom, inicialmente nós vamos falar aqui do último concurso que ocorreu em 2018. Na verdade, o edital foi publicado em 2018 e ele acabou sendo homologado somente em 2022. Foi um concurso que foi muito extenso, que atravessou ali aquele período da pandemia, né? Então, assim, o pessoal sofreu bastante, foi difícil para conseguir as nomeações, mas foi um concurso que tinha a previsão de 28 vagas e acabaram sendo nomeados mais ou menos ali 115, 120 auditores fiscais, né? Não lembro exatamente qual foi o número. Então isso já demonstra que desde aquela época o órgão estava com essa necessidade assim de recompor o seu quadro, né? Porque a gente sabe, a partir do momento que o tempo vai passando, vão surgindo exonerações, aposentadorias, e é necessário estar sempre a gente trazendo novos servidores para poder implantar sangue novo aí na administração pública. Um ponto interessante que eu gostaria de destacar com vocês é o seguinte: dando uma olhada aqui no portal da transparência, especificamente em relação à folha de pagamentos do mês de abril de 2025, eu identifiquei que dessa galera que foi nomeada no último concurso aí de 2018, que foi nomeada ali mais ou menos entre 22 e 23, somente 51 auditores estão na ativa, tá certo? Então, a gente consegue ver que mais da metade acabou saindo, não ficou lá em Goiás, né? Possivelmente devem ter sido aprovados em outros concursos, foram morar numa localidade mais próxima da sua cidade natal, e isso, né, reforça mais ainda aquela ideia de que o órgão está precisando sim de gente, está precisando reforçar seu quadro, por isso essa quantidade de vagas aí, de 200 vagas, né, eu acredito que eles devem chamar inclusive o cadastro reserva, já tentando aí se precaver e antever uma situação mais ou menos parecida do que ocorreu no último concurso, né? Claro, de lá para cá a remuneração melhorou, a situação do trabalho, né? Agora é um pouco mais transparente, transparente no sentido de que a gente tem recém-aprovados aí do último concurso e a gente consegue ter um pouco mais de informação relacionada ao dia a dia efetivamente do trabalho do auditor lá no órgão, né? Outro ponto bem interessante que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte: identifiquei também no portal da transparência 538 auditores fiscais na ativa, tá? Agora, desse número aí, aproximadamente 70% entrou no órgão até 99. Então, assim, a gente tem muita gente que já tem uma longa caminhada aí, já tem bastante experiência e possivelmente já está bem próximo de uma aposentadoria, né? Isso reforça mais uma vez a possível aí nomeação de todo o grupo, né, dos 300 que estão previstos aí, os 200 das vagas imediatas e o 100 do cadastro de reserva, justamente para ir recompondo essas perdas, né, humanas, no sentido de que, como eu falei, é comum que o servidor, né, vá se aposentando, peça exoneração e o órgão precise repor os quadros da administração com novos servidores por meio desses concursos que vão sendo feitos. Bom, agora na sequência nós vamos falar sobre as principais informações aqui do edital, tá? Provavelmente você já deve ter visto isso aí na internet, já deve ter lido alguma notícia, então eu vou passar um pouco mais rápido aqui para a gente não perder muito tempo.
A remuneração inicial é algo em torno de R$ 32.000, como a gente viu no começo do vídeo. O concurso, ele traz como exigência a formação em nível superior, tá? Em qualquer área de formação, isso é excelente, não tem nenhuma restrição para direito, para economia, qualquer formação em nível superior está sendo aceita, inclusive tecnólogo, porque não faz aqui nenhuma menção expressa a bacharelado, a licenciatura, então assim, a gente entende que o tecnólogo também, a galera geralmente tem dúvida, pode prestar concurso, não vai ter nenhum problema quanto a isso. A validade do concurso é de 2 anos, né? Esse prazo pode ser prorrogável por igual período. Lembrando que essa contagem aí dos 2 anos, ela se inicia a partir da homologação do concurso, a partir do resultado final homologado. Beleza? Como eu falei, foram ofertadas 200 vagas, sendo 190 para ampla concorrência e 10 vagas para portadores de necessidades especiais. O edital também está prevendo a nomeação de 100 candidatos ainda em dezembro de 2025 e mais 100 até abril de 2026. Então, o órgão realmente está correndo, está com pressa para poder nomear. Eu acho que, como eu falei, é uma excelente oportunidade, inclusive com grandes chances de que o cadastro reserva também seja chamado. As inscrições elas vão começar no dia 10 de junho de 2025 e vão até o dia 10 de julho de 2025, com provas previstas para ocorrer no dia 31 de agosto de 2025 na cidade de Goiânia. Agora, especificamente em relação às provas, o concurso ele vai ser dividido em 2 etapas, sendo a primeira fase com a aplicação de provas objetivas. São 2 provas, uma de conhecimentos básicos com 80 questões, peso 1, e a segunda prova de conhecimentos específicos, também 80 questões, porém com peso 2. Cada uma dessas provas tem uma duração de 4 horas, né? Ou seja, fazendo um total aí de 8 horas, vai ser uma prova no período da manhã e a outra prova no período da tarde. Serão habilitados para a segunda fase, que é a prova de títulos, 570 candidatos da ampla concorrência e mais 30 candidatos portadores de necessidades especiais, fazendo aí um total de 600 candidatos aptos, desde que estejam habilitados, a participar da segunda fase, que é a prova de títulos. A prova de títulos é uma prova meramente classificatória, ou seja, se você não tiver nenhum título, não tem problema, apenas você vai perder a chance de ganhar ali mais alguns pontos. Quantos pontos a pessoa pode ganhar ainda com essa segunda fase? O limite máximo é de 8 pontos. E de que forma isso vai ser feito? Especialização, 1 ponto, mestrado, 3 pontos e doutorado, 4 pontos. Então, dependendo aí, se você tiver algum desses diplomas, alguma dessa formação, você pode juntar, né, essa documentação e conseguir até 8 pontos. Lembrando e destacando o seguinte, o edital prevê expressamente que para a prova de títulos somente serão aceitos documentos relativos às áreas de direito, economia, contabilidade, estatística, informática ou administração. Bom, agora a parte mais importante aqui do vídeo, né, onde eu vou tentar trazer alguns insights, trazer um pouco da minha experiência aí como ex-concurseiro em relação ao conteúdo programático, à distribuição das questões, às disciplinas, para tentar ajudá-los a traçar uma estratégia aí um pouco mais assertiva e ter o direcionamento dos estudos de forma mais eficiente para você conseguir chegar no dia da prova bem, para poder conseguir fazer uma boa prova, tendo uma bagagem muito bem sedimentada aí em relação aos seus estudos. Bom, vamos lá. A prova de conhecimentos básicos, como eu falei, ela vai ser composta por 80 questões com peso 1, tá certo? Das disciplinas que estão previstas aqui, eu separei o seguinte: língua portuguesa, 10 questões, não tem muito mistério, tá? Eu acho que você deve focar as suas revisões exclusivamente em questões da FCC, porque a FCC tem uma peculiaridade própria de cobrança em relação à disciplina língua portuguesa, então acho que não adianta muito você ir buscar questões do Sebrasp ou da FGV relacionada a português para concurso da área fiscal, porque eles têm um estilo de prova muito diferente do que a FCC em relação principalmente à língua portuguesa. Então eu acho que faz mais sentido você estudar português somente pela FCC, somente fazendo questões da FCC, da área fiscal e de outras áreas, preferencialmente de nível superior. Em relação a direito constitucional e administrativo, 10 questões para cada, não tem muita novidade aqui, o conteúdo é mais ou menos o padrão aí, que todo mundo já está acostumado, possivelmente você já deve ter estudado isso tudo, já está tirando de letra, né?
Na sequência, a gente vem com a economia, também 10 questões. Destaco aqui um subtópico específico, que é a economia da tributação, um pouco diferente aí. Geralmente as pessoas não estão muito acostumadas a estudar isso em pré-edital, né? No máximo você estuda ali microeconomia, a parte de macroeconomia. Então vai ter essa peculiaridade aí que a pessoa vai ter que se atentar para poder fazer essa prova. Fechando aqui a parte principal de conhecimentos básicos, temos a prova de contabilidade geral com 10 questões, também não tem nenhum mistério, né? Já é muito esperado, já é comum essa parte de contabilidade geral aqui na prova de conhecimentos básicos. Então, assim, quando a gente junta português, constitucional, administrativo, economia e contabilidade, a gente tem 50 questões das 80 dessa prova de conhecimentos básicos, que vão ser as principais disciplinas desse primeiro bloco de prova aqui, onde você deve focar a maior parte da sua atenção quando a gente está falando aqui de prova de conhecimentos básicos, a prova que vai ocorrer de manhã. Quais são as outras disciplinas? Eu organizei elas aqui de uma forma até um pouco diferente. Eu coloquei logo na sequência Direito Financeiro com 5 questões e Realidade Ética, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás também com 5. Embora, assim, elas sejam as menores provas aqui, porque são 5 questões cada uma, eu entendo que elas têm uma importância um pouco maior do que as outras disciplinas que eu vou falar na sequência, tá? Por quê? Quando a gente pega aqui a prova de raciocínio lógico, matemática financeira e estatística, na verdade a gente tem 3 disciplinas e 10 questões. Então, se a gente faz uma divisão meio que exata aí, daria o quê? 3, no máximo 4 questões por disciplina, o que faz com que, individualmente, essas disciplinas tenham um peso muito provavelmente menor do que direito financeiro ou do que aquela parte específica lá relativa ao estado de Goiás, né? Então você deve ter muita atenção, deve ter muito cuidado com esse ponto aqui. A parte de raciocínio lógico e matemática financeira, geralmente a pessoa que está estudando para a área fiscal, você que estudou aí há 1, 2 anos, você já deve estar craque nisso. Estatística não é tão comum assim a pessoa estudar no pré-edital, a menos que você já esteja aí num nível bem avançado, aí já praticamente preparado para conseguir uma aprovação. Então, tem que ter bastante atenção aqui, principalmente com estatística, porque talvez o custo-benefício não seja tão alto se a pessoa não estudou ainda, se ela acha que vai começar do zero aqui. Estatística é uma disciplina muito densa, uma área de exatas, então não é todo mundo que tem familiaridade, tá? Você estudar em 3 meses é muito difícil. Eu aqui, se tivesse numa situação como essa, eu tentaria focar aqui, pelo que eu vi no conteúdo que vai ser cobrado, eu tentaria focar em estatística descritiva, probabilidade, que é aquela parte ali um pouquinho mais básica, um pouquinho mais tranquila, porque quando vai entrando em inferencial tem muita fórmula, tem muito conteúdo, e eu acho que vai ficar um pouco complicado, talvez o custo-benefício não seja tão alto. Importante destacar também que dentro da disciplina de tecnologia da informação vai ter uma parte lá de ciência de dados, que envolve também um pouco de estatística, né? Então não é uma disciplina que dá para descartar totalmente, porque ela também vai estar prevista na prova da tarde, a prova de conhecimentos específicos. Em relação a direito civil, direito empresarial e direito penal, o raciocínio é mais ou menos o mesmo do que eu falei em relação à parte de exatas, né? Se a gente divide aqui por 3, você tem ali 3, 4 questões para cada disciplina. Então, individualmente, ela representa ali 1%, 1,5%, no máximo 2% da nota global da prova objetiva da primeira fase. Então, assim, de novo, conteúdo muito extenso, muito denso e com custo-benefício aí talvez reduzido, né? Então a pessoa tem que ter realmente um pouco de estratégia. Se quiser cortar alguma disciplina, talvez tenha que ser de algum desses blocos aqui, porque a tendência é que elas tenham uma representatividade menor na nota final da prova objetiva, como eu falei, tá certo? 2 pontos muito importantes que eu gostaria de destacar, eu preciso que você preste bastante atenção agora. O primeiro é o seguinte: não pode, eu disse não pode, zerar nenhuma disciplina. Então você tem que acertar no mínimo uma questão de cada um desses grupos que estão previstos aqui, tá? Claro, nessas provas aqui de 10 questões que tem raciocínio lógico, matemática e estatística dentro de um grupo só, basta que você acerte uma dentre essas 10 aí. Você não precisa acertar uma de raciocínio lógico, uma de matemática financeira e uma de estatística, tá certo? O outro ponto que eu quero que você se atente também na sua preparação é o seguinte: a FCC ela costuma fazer prova muito extensa, que leva o candidato a não ter tempo suficiente para concluir, para terminar as questões. Então você precisa ter muito cuidado,
porque essa prova aqui, essa prova, principalmente a prova de conhecimentos básicos, ela é uma prova muito complicada de ser feita, porque você vai ter aqui a parte de contabilidade, são questões grandes, a FCC gosta de colocar aquele textão ali na introdução. A parte de português costuma vir muito extensa também, com texto, com interpretação de texto. Você vai ter a parte de exatas, com raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, enfim. Tem que ter muito cuidado, tem que se planejar direitinho, tem que fazer muita questão da banca para chegar lá experiente e não deixar faltar tempo, porque assim, são 80 questões, são 4 horas, você tem que guardar o tempo para poder marcar o gabarito, eventualmente vai no banheiro, vai tentar comer um lanche, alguma coisa assim. Então tem que ficar muito esperto para não chegar no final da prova sem conseguir fazer todas as questões. Óbvio, né? Se não der tempo, vai sair lá chutando para poder não deixar nada em branco e tentar garantir na sorte ali alguma marcação que você fez ali em cima da hora. Bom, finalmente partindo para a prova número 2, a prova de conhecimentos específicos, nós temos aqui, evidentemente, a parte de direito tributário, a parte relacionada a tributos com o maior peso da prova, né? Quando você pega a prova de conhecimentos específicos, ela tem também 80 questões, porém com peso 2. Isso faz com que essa prova ela represente aproximadamente 2/3 do valor total da pontuação da sua prova objetiva, né? Então a gente tem que focar nos seus esforços, tem que direcionar os estudos para essa prova, porque é a prova mais importante, a prova que tem o maior peso. Quando você junta legislação tributária estadual, direito tributário 1 e direito tributário 2, você tem 1/3 da prova. Então, assim, claro, tributos, né? É o carro-chefe aqui da prova. Você vai ter, dentro de direito tributário 1, a parte, né, mais comum do direito tributário, aquela parte lá padrão, né, do direito tributário na veia. O direito tributário 2 é especificamente relacionado à reforma tributária, tá? São 12 questões também, matéria muito nova, muito recente. A gente não tem muito julgado praticamente, porque assim a reforma tributária ainda está em fase de implementação. A doutrina também está começando a fazer publicações, a estudar. Então, assim, a tendência é que a prova não invente muita coisa, né? Agora, por outro lado, a gente não tem um background, a gente não tem um histórico aí muito grande de questões, especialmente da FCC, relacionado ao tema. Claro, sugiro aqui para você que está estudando, buscar ali o Sebrasp, buscar a FGV, que tem feito provas aí, fizeram provas em 2025, 2024, já cobrando essa disciplina, então já pode ser um indicativo do que vem pela frente. E para concluir, né, legislação tributária estadual, lógico, tem a parte geral aí dos tributos estaduais e a parte específica, muita legislação, tem que se atentar muito. Quando você fala individualmente, é a prova que tem o maior peso, então você que está estudando, você que tem que dar uma atenção gigantesca para essa disciplina. Na sequência, vamos falar novamente aqui de contabilidade, tá? Contabilidade volta a aparecer na prova da tarde, agora contabilidade avançada e contabilidade de custos, tá? 12 questões também. Quando você junta com a parte de contabilidade geral, que é da prova de conhecimentos básicos, acaba que contabilidade tem aproximadamente aí 14, 15% do total de pontos da prova. Uma matéria extremamente importante, extremamente relevante também, que o candidato não pode vacilar. Geralmente as provas da FCC de contabilidade não são provas absurdamente difíceis. Então a pessoa que tem facilidade, a pessoa que estudou muito, a pessoa que está com uma bagagem boa, tende a fazer uma boa prova de contabilidade. Geralmente assim eles não trazem muita inovação. Então é uma prova que dá para a gente fazer aí tranquilo. Para fechar, auditoria e tecnologia da informação, eu destaco aqui a parte de tecnologia da informação, que vocês já sabem, vem caindo muito nos últimos anos, né? É uma tendência, veio para ficar, não tem jeito, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso trabalho, né? O conteúdo de tecnologia da informação está bem denso, está bem complicado, né? Exige uma atenção realmente assim muito grande da pessoa que vai estar estudando e você vai precisar se dedicar fortemente para essa disciplina, tem a parte que vai envolver um pouquinho ali de estatística, como eu comentei, né? Então, assim, uma matéria super importante também, junto com a auditoria, que traz, assim, a parte teórica e traz também alguns tópicos ali relacionados um pouco mais ao trabalho, assim, mais prático, digamos assim, do dia a dia, do que a pessoa vai ver lá quando for aprovada. Então, são disciplinas também muito importantes, né? Como eu falei, a prova global da parte de conhecimentos específicos com um peso altíssimo na nota final da prova, você não pode vacilar, não pode
deixar de estudar com muito afinco e se atentar a todos os detalhes para conseguir fazer uma boa prova. Bom, pessoal, se você ficou até aqui, eu peço para você deixar o seu like, para se inscrever no canal. Espero que eu tenha te ajudado. Eu estou começando esse projeto agora aqui, então eu conto com o seu apoio, com o seu like. Me dê uma moralzinha aí, não custa nada. Vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo, a trazendo informação, trazendo esses insights aqui para te ajudar na sua preparação. É isso, bons estudos, boa sorte. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer um comentário, escreve aqui embaixo, deixe sua mensagem que eu vou responder assim que possível. Valeu, boa prova e até a próxima. Tchau, tchau.